Eu agora quero convidar a Sandra. Sandra Rabelo, coordenadora de projetos de extensão da Universidade Aberta da Terceira Idade, UNAT, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E quero registrar a presença da nossa querida deputada Norma Aúbi. Aúbi aqui presente. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite feito pela deputada Tereza Nelma e também pela deputada Leandre. Gostaria de fazer um agradecimento especial à equipe da Comissão do Idoso, que foi muito gentil com todos nós, nos acolhendo, orientando sobre a nossa chegada, né? Então, eu acho que vale a pena a gente destacar o trabalho, né, das pessoas em relação à construção desse evento que está aqui. Bom, eu fiz um slide também, e vou passar aqui. Bom, eu faço parte de uma equipe que eu considero de extrema relevância no Rio de Janeiro. Eu gostaria. Muito obrigada, deputada. Eu gosto de ficar em pé, assim. Bom, eu faço parte de um projeto que eu considero como um projeto modelo no Brasil, que foi a construção da Universidade Aberta da Terceira Idade num espaço acadêmico. Foi a primeira universidade temática que surgiu no Brasil com vistas à participação social, à discussão das políticas públicas, porque a gente nasceu no mesmo momento da Política Nacional do Idoso, da Lei 8842, e, a partir daí, a universidade abriu as portas para as pessoas de 60 anos ou mais. E esse projeto chama-se Universidade Aberta da Terceira Idade, que é dirigido pelo professor Renato Peixoto Veras, que já fez aqui, já foi da banca do meu colega aqui, e que é um médico, né, que trabalha, um dos primeiros pesquisadores no Brasil a desenvolver pesquisas na área do envelhecimento com vistas à saúde coletiva. Então, esse trabalho para nós, da UNAT, o ERJ, é um trabalho consistente e é um trabalho já replicado em outras universidades do país. Bom, eu trouxe um filme para a gente exibir de 8 minutos, que retrata um pouco a construção social das ILPIs. No Rio de Janeiro, nós também tivemos a criação, em 1890, da primeira instituição asilar dirigida a pessoas idosas, especificamente a pessoas idosas, que é o abrigo, na verdade, a Casa São Luís para a Velhice Desamparada. Ela existe até hoje, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro, um bairro histórico, porque lá temos a casa de banho de Dom João VI. Então, é um bairro histórico que hoje não está tão valorizado como deveria, mas lá existe a instituição Casa São Luís para a Velhice. Nessa instituição, nos anos 60, foi rodado um documentário pelo diretor Sérgio Bernardes Filho, filho de um arquiteto importante para o Brasil, que trouxe a realidade das instituições de longa permanência, né? Hoje, instituições de longa permanência, naquele momento, abrigos, né, de pessoas idosas desamparadas. Eu passei o link, eu acho que depois as deputadas podem disponibilizar, né, mais tarde, para a gente poder contribuir com essa reflexão sobre os asilos, a construção social dos asilos e como os asilos, conforme o Rodrigo colocou, como eles estão hoje em realidade, né? Precisando de várias reflexões, algumas políticas importantes, né? Pessoal extremamente capacitado para que possa desenvolver processos de trabalhos com maior eficiência. E aí, dentro do projeto acadêmico da UNAT, nós temos um projeto chamado... Desculpa. Tá bom. Obrigada. Está ótimo. Está aqui? Tá, ok. Então, você pode pegar a cartilha ali para mim, que eu vou precisar ler.
Obrigada. Um projeto acadêmico na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, chamado Recursos Comunitários à Pessoa Idosa. Vocês vão me perdoar, porque não parece, mas eu sou deficiente, tá? E essa altura, para mim, é extremamente difícil. Eu sofri um acidente há uns anos atrás, há 5 anos atrás, e eu tenho dificuldade de subir e descer esses espaços. Então, se não estou assim atrapalhando, para mim vai ser difícil descer aqui agora. Bom, destacando o projeto Recursos Comunitários à Pessoa Idosa, nós criamos essa cartilha que eu acho que todos receberam, eu trouxe um exemplar para todos, como um modelo de projeto acadêmico voltado às instituições asilares. Essa cartilha, a gente reuniu não só as diretrizes e orientações da RDC 283, mas também da Política de Assistência Social, que coordena, né, a execução e o atendimento às ILPIs. Bom, a surpresa que a gente tem para falar nessa minha fala é de que essa cartilha ela foi utilizada pelo Ministério Público para orientação às ILPIs. Então, a Promotoria de Justiça de Guaianápolis, a promotora de lá, fez a recomendação da cartilha às instituições da cidade, para que as instituições pudessem, a partir da cartilha, porque a cartilha tem uma redação muito simples, né, didática até, para que as instituições pudessem, através da cartilha, buscar maiores orientações e um norteamento bibliográfico também sobre as condições, né, de melhoria da qualidade de vida dos idosos, as políticas públicas hoje no Brasil que tratam desse assunto. Então, a gente considerou assim um prêmio, né? A gente está, da UERJ, sendo recomendado pelo Ministério Público através dessa cartilha para que as instituições de idosos pudessem aprimorar os seus serviços. Dentro desse projeto, que é um projeto Atenção Asilar, que é um projeto que faz parte desse contexto, nós estabelecemos uma cooperação técnica com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a doutora Cristiane Branquinho aqui presente, que é a promotora do CAU Idoso do Rio de Janeiro, anos atrás, ouviu a UERJ, entendeu que esse projeto acadêmico ele tinha uma grande importância para que a gente pudesse debater as questões das instituições de longa permanência no espaço do Ministério Público, mas levando o conceito da academia. E, desde então, nós realizamos um seminário, não é, doutora? Um seminário de capacitação para os profissionais e gestores das ILPIs no Rio de Janeiro. E aí a gente conseguiu atingir o Rio de Janeiro todo, não só a capital do Rio de Janeiro. Então, nós temos pessoas que frequentam esse seminário, ele iniciou em 2009, todo ano ele acontece, de várias localidades do Rio de Janeiro, municípios até muito distantes geograficamente da capital, mas que vêm ao nosso seminário na busca de conhecimento. A gente passa um dia inteiro debatendo e escolhemos um tema específico no contexto das políticas e trabalhamos esse tema. Inclusive, a professora Ieda também já esteve presente nesse nosso seminário, para que a gente pudesse realmente difundir o conhecimento acerca do processo de trabalho nas ILPIs. Então, é um trabalho que eu sou muito grata à doutora Cristiane, ao doutor Luiz Cláudio, que sempre estiveram à frente da coordenação, no sentido de que a gente está fortalecendo as políticas públicas em torno do envelhecimento e, mais especificamente, um envelhecimento protegido, né? Esse envelhecimento que o Rodrigo tanto colocou aí na sua apresentação. Então, os temas são envelhecer, em 2019, né? Envelhecer com dignidade, um direito humano. Em 2010, nós trabalhamos o tema o papel das ILPIs na promoção do envelhecimento saudável da pessoa idosa. Em 2011, a gente trabalhou o Plano de Atenção Integral à Saúde do Idoso institucionalizado. Em 2012,
Trabalhamos a ILPI, a saúde mental, conceitos, desafios e reflexões. 2013, trabalhamos as instituições de longa permanência para idosos, gestão, conceitos, desafios e reflexões. Em 2014, trabalhamos a pessoa idosa abrigada e a sua interação com a família, que é um contexto desafiador, eu diria, né? Trazer a família para o espaço asilar e sensibilizá-la de que a relação familiar deve ser constante, de que o vínculo familiar não pode se desfazer. Ele tem que ser permanente e mais, né, a presença do familiar na instituição, ela pode reprimir, né, alguns fatos até desagradáveis, né, como, às vezes, abandono, negligência por parte de equipes, né, e alguns erros até nos procedimentos do cuidado. Procedimentos esse que cabe que a gente aprofunde muito, e aí a gente vai aprofundar num outro momento que eu vou explicar sobre a experiência que temos na UNAT com os cuidadores de idosos. Bom, em 2015, a gente trabalhou as instituições de longa permanência para idosos no Brasil, suas histórias e o papel dos conselhos e do Ministério Público. Esse evento também foi de grande importância, porque os participantes desse seminário tiveram a oportunidade de estabelecer um diálogo com o Ministério Público, não aquele diálogo vertical, né? O Ministério Público determinando algumas ações, determinando no sentido, né, de trazer mais conteúdos para esse cenário, contribuições importantes, desenvolvimento de práticas, e o Conselho, né, que no artigo 52, né, doutora Cristiane, se não me falha a memória, a gente tem a fiscalização, né, das ILPIs, que é monitorada pelos Conselhos de Direitos, pelo Ministério Público e pela Vigilância Sanitária. Em 2016, nós trabalhamos o envelhecer sem contenções, novas perspectivas humanas, éticas e legais, que é outra questão, eu diria para as deputadas aqui presentes e os demais participantes daqui da nossa audiência, uma outra questão bastante delicada para se tratar, né? Porque a gente entra no espaço asilar, a gente percebe que os idosos, alguns deles estão contidos, e a gente tem que discutir isso de uma forma delicada, baseado na ética e também em procedimentos de cuidado, né? De maneira a garantir o que o Estatuto do Idoso tanto determina, que é a valorização, a proteção da pessoa idosa e não constrangimento dessa mesma pessoa. Então, é importante a gente trabalhar esse cenário da contenção com bastante aprofundamento e com a sensibilidade que ele exige. Em 2017, nós fomos discutir as políticas públicas para o envelhecimento no Brasil, perspectivas para o futuro, considerando, né, que eu também sou conselheira como o Rodrigo, sou do Conselho Estadual do Rio de Janeiro, também já fui conselheira do Conselho Nacional, 2014-2016, representando a SBGG. Eu sou da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro. E quando a gente pensa em envelhecimento, a gente está pensando nesse século XXI, nesse Brasil que vai envelhecer, nessa pirâmide etária que está se modificando, em 2050, a mudança de paradigma sobre o envelhecimento. Temos muito que trabalhar pela frente, né? Temos muita coisa para fazer, temos muitas tarefas para cumprir. Então, a questão do debate sobre as políticas públicas é urgente. Em 2018, então, a gente trabalhou a prática profissional nas ILPIs, uma visão interdisciplinar. Envelhecer com dignidade, um direito humano. E aí nós buscamos exatamente trazer o contexto humano, né, os recursos humanos, o potencial humano que está dentro da ELPI. Como essas pessoas que trabalham na ELPI, que estão desenvolvendo o processo de cuidado, elas são observadas e atendidas pelas ILPIs, enquanto profissionais que ali estão. E aí, um projeto que
atravessa o nosso de forma bastante satisfatória, atenção asilar, é a formação profissional de cuidadores de idosos. Desde 1997, a UNAT forma cuidadores de idosos para o mercado de trabalho. E aí, dentro desse processo de formação profissional, há um destaque, nós trabalhamos com módulos dentro do curso de formação, há um destaque importante para formar o cuidador para estar trabalhando nas ILPIs, formar o cuidador para estar no domicílio. E como a gente vai formar o cuidador para estar na ILPI? De que forma ele se apresenta à ILPI? De que forma ele desenvolve seu trabalho na ILPI, considerando que a ILPI tem outro conjunto de profissionais, né? Tem profissionais que estão ligados à saúde, especificamente, desse idoso, profissionais que estão ligados a outros processos de trabalho, como recreadores, terapeutas ocupacionais, psicólogos, profissionais que são os profissionais da limpeza. Então, como a gente sensibiliza esse corpo todo humano para que todos possam direcionar sua prática para o cuidado. E aí, lá no curso, a gente tem o grupo de estudos de processo de trabalho dos cuidadores em ILPI e em domicílios. Vamos fazer um manual, né, estamos terminando, para que a gente possa divulgar em PDF. Todo o trabalho que a UNAT realiza, divulga em PDF no seu site, para que outros espaços, outras unidades, até acadêmicas, que formam cuidadores de idosos, possam também caminhar num sentido de uma boa prática na área do cuidado. E aí eu recebi uma notícia hoje muito importante. A PL, que a gente luta há 8 anos, eu digo a gente porque eu pertenço a um grupo no Rio de Janeiro que busca a profissionalização do cuidador, a regulamentação da profissão do cuidador. Essa PL hoje foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e vai para plenário para votação. Então, eu estou muito feliz, porque eu trabalho com formação de cuidadores, são mais de 5.000 cuidadores formados. Nós temos um banco de dados de cuidadores que são utilizados pelas ILPIs. As ILPIs nos procuram e pedem que a gente repasse o banco para que eles contratem os cuidadores. Então, hoje, para mim, além de estar aqui, queridas deputadas, se me permitem o carinho, eu também estou extremamente feliz por estarmos conquistando essa vitória, que é a profissionalização. Qual delas? Obrigada, Takala. Bom, 2, né, experiências maravilhosas. Uma de estar presente e podendo, né, contribuir, né, para essa experiência tão brilhante que é o envelhecimento. Você sabe muito bem que você é geriatra. E todos os presentes que estão aqui não estão por acaso, eu sei, vieram porque têm um compromisso efetivo com a velhice. Né? Então, eu agradeço a oportunidade, dizendo que a gente está numa luta para a profissionalização dos cuidadores e num espaço maravilhoso de oportunidade das deputadas para que a gente possa refletir sobre a velhice. Muito obrigada. Quero convidar a deputada Leandre para vir até aqui, como eu também, que a Sandra, a professora Sandra, trouxe 2 livros para nos entregar. Enquanto isso, eu vou pedir ao Rodrigo Caetano, tá? E convidar a Ieda, Aparecida de Oliveira Duarte, por favor, um minutinho. A deputada Leandre, para vir receber o livro. Obrigada. Que nós duas. Bom, é uma contribuição para as senhoras. Desculpa, uma contribuição para as senhoras da pesquisa que eu fiz, realizei sobre instituição de longa permanência, porque eu já dirigi uma ILPI, tá, gente? Então, eu não conheço só teoricamente uma ILPI, eu também conheço por dentro uma ILPI, posso também contribuir nesse sentido. E é um produto da minha pesquisa, e eu trouxe carinhosamente uma contribuição para as futuras
projetos de lei que eu sei que as senhoras estão muito envolvidas e que eu sei que nós vamos atingir o nosso objetivo. Quer tirar foto? Muito obrigada.